Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos começar a discutir pra valer a sucessão presidencial de 2022. E vamos conversar com o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, Fernando Dávila. Dávila, bom dia, bem-vindo ao Café com Política, a Rádio Super, é prazer falar contigo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Adriana, bom dia aos ouvintes da Rádio Super. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Ô Dávila, para começar o nosso bate-papo, o senhor esteve aqui em Belo Horizonte no fim da última semana e se reuniu com integrantes do Partido Novo aqui em Minas, participou de agendas políticas já no papel de pré-candidato à presidência da República. Como é que foram esses encontros e qual o papel, qual o peso tem Minas, sendo o estado hoje governado por um representante do Partido Novo, que é Romeu Zema? Olha, primeiro, o encontro sempre é algo que me dá muita alegria, ver como faz a diferença os mandatários do Partido Novo. Tive com o deputado Guilherme da Cunha, tive com a vereadora Fernanda, tive com o vereador Braulio, tive com a deputada Laura, e é incrível como esses deputados e esses vereadores fazem a diferença. Focam nas coisas sérias, estão preocupados em melhorar a vida do cidadão, não tem medo de comprar briga em questões que podem até ser impopulares, mas que são vitais para Minas Gerais. Então isso renova a minha esperança de que o Novo está conseguindo mesmo mudar a política, valorizar a política, honrar a política com seus mandatos. Então é sempre muito gratificante encontrar não só os mandatários, mas a militância do Novo, sempre muito empenhada em defender valores e princípios na política. Estive também com o governador Zema, que é sempre uma aula de como é possível fazer medidas importantes, enfrentar resistência e ao mesmo tempo conseguir a aprovação do povo mineiro. Mostra que é possível sim fazer a boa política. Então isso me deixa sempre muito animado na campanha presidencial. E Minas terá um papel fundamental em duas frentes. Primeiro, é o segundo maior colégio eleitoral e nós temos o governador Zema disputando a reeleição. E segundo, Minas também vai ajudar o Partido Novo a eleger a bancada federal. E nós esperamos que essa bancada federal cresça na próxima eleição para poder continuar fazendo a diferença em Brasília, como é o caso dos nossos 8 deputados hoje em Brasília, que têm a capacidade de votar as matérias importantes para o país, como foi a questão da reforma da Previdência, como foi o novo marco do saneamento, e tem coragem para votar absurdos contra o país e contra a população, como é a questão do PEC dos precatórios. Dávila, é a segunda vez, né, com a candidatura do senhor, é a segunda vez que o Partido Novo participa de uma eleição presidencial. Na eleição passada, em 2018, o partido ficou com 2,5% dos votos, foi representado por João Amoedo, o ex-presidente, né, do Partido Novo. Como que o Partido Novo está articulando para essa campanha, presidencial de 2022, a expectativa de que o desempenho seja melhor, de que forma que isso será possível, de que forma se consolidar de fato como uma terceira via diante de tantos outros candidatos? Olha, Adriana, primeiro eu digo que como candidato da terceira via, a melhor coisa que você pode ter é o desconhecimento, meu alto grau de desconhecimento do meu nome, porque desconhecimento tem que trabalhar para o seu nome ficar conhecido. Mas é muito pior você entrar como candidato da terceira via com altos índices de rejeição. Aí a luta é muito mais difícil. Portanto, a batalha por se tornar conhecido é o nosso principal objetivo nesse primeiro momento. E nós vamos criar agora um movimento grande chamado Brasil em Movimento, que vai chamar BEM, para conectar com as pessoas, para ouvir o brasileiro. A nova política exige que nós possamos ouvir as pessoas e não só chegar num lugar como o político geralmente faz, falando. Então essa história de ouvir as pessoas, reconectar com as pessoas, entender seus medos, anseios, valores, vai ser fundamental, não só para tornar o meu nome conhecido, mas para reconectar a política com as pessoas. As pessoas hoje estão descrentes da política, as pessoas hoje estão desiludidas com as políticas e com razão, porque esse populismo de direita e esquerda só trouxe frustração
frustração para as pessoas. A economia está estagnada há 10 anos, o desemprego é recorde, mais de 15 milhões de brasileiros estão desempregados e mais de 20 milhões de brasileiros voltaram à miséria. Ou seja, não é à toa que as pessoas estão desiludidas com a política. Ficaram mais pobres, caiu a renda, desempregados e agora ainda a inflação voltando no seu nível mais alto nos últimos 20 anos. Então não é por outra razão que as pessoas estão desiludidas. Por isso, esse movimento para conversar com as pessoas, reconectar com as pessoas. Muito como o próprio governador Zema fez na sua campanha. A gente está conversando com o Felipe Dávila, que é pré-candidato do Novo à presidência da República, no Café com Política, e hoje já começando a discutir efetivamente as questões que envolvem a disputa presidencial de 2022. O senhor falou agora há pouco que o populismo de direita e de esquerda só trouxe frustração para as pessoas. O Partido Novo tem posturas que são consideradas muito radicais, muito ortodoxas, pelo menos nas campanhas das quais participou até aqui. E eu pergunto, Dávila, em relação a essa questão, o seguinte: nós tivemos em 2018 o governador Romeu Zema sendo eleito aqui em Minas Gerais com um discurso antipolítica. E o próprio governador, até em algumas entrevistas que já nos concedeu aqui, diz que ao chegar ao governo já entendeu que a coisa na prática é um pouco diferente e que é preciso às vezes ser um pouco mais pragmático. As pessoas que estão no entorno do governador já dizem pra gente que essa campanha de 2022 vai ser um pouco mais pés no chão, um pouco mais pragmática, diante até da experiência que o Partido Novo adquiriu no comando aqui do estado. Isso vale para a campanha presidencial também? Um Partido Novo um pouco mais pés no chão e entendendo que a política talvez ela não se mude da noite para o dia, como em alguns momentos o próprio partido propôs nas campanhas anteriores das quais participou? Sim, Rodrigo, você está coberto de razão. O partido amadureceu. Eu sou uma pessoa que tem uma trajetória longa na área pública, não na política partidária. Sou fundador do Centro de Liderança Pública, o CLP, e trabalhamos nos últimos 13 anos com centenas de municípios e governos estaduais na implementação de políticas públicas. Portanto, sabemos sim que é preciso pragmatismo para fazer a política andar. Aliás, parte da frustração das pessoas com o atual governo é porque ele não fez política, e quando resolveu fazer política fez a pior política possível, que é o corporativismo, é a defesa dos interesses de poucos em detrimento do bem-estar da população. Essa política nós não vamos fazer, e não podemos confundir o pragmatismo com essa política que é péssima para a população. Essa nós não vamos fazer jamais. Então, voltando, nós sim teremos de ter uma visão mais pragmática, precisamos valorizar a política, fazer a boa política, a política baseada em boas propostas, na defesa de valores e princípios. E é isso que o Partido Novo faz. Portanto, isso não vai mudar a nossa estratégia de continuar a lutar por propostas para melhorar a vida de milhões de brasileiros. Hoje, 53 milhões de brasileiros querem ser dono do seu nariz, do seu destino, querem empreender, querem trabalhar, querem gerar emprego, querem investir no país. E o governo dá as costas para essas pessoas. O governo só pensa em defender, como é o caso da PEC dos precatórios, curral eleitoral, dar emenda para aqueles que vão ajudar a elegê-lo. Isso não é boa política, essa é a péssima política. Boa política é diminuir a carga tributária, é privatizar as empresas estatais e gastar mais dinheiro com saúde, educação, abater a dívida pública que custa muito ao brasileiro. Só para ter uma ideia, a quebra do teto do gasto vai custar 450 bilhões de reais para os brasileiros no próximo ano. Mais de 6 vezes o valor do Bolsa Família, dinheiro público que poderia estar usando em coisas muito melhores, como melhorar a qualidade dos serviços da saúde, educação profissionalizante e outras coisas. Portanto, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é do povo. E a gente precisa saber usar melhor o dinheiro do povo e prestar contas. E para o povo que trabalha, porque o Brasil tem essa mania do Estado explorar as pessoas que trabalham, cobrar muito imposto para pagar o corporativismo do setor público. Nós temos que inverter isso. O Estado tem que servir o cidadão e não se servir do cidadão para pagar a máquina pública. Isso está errado e nós, do Partido Novo, continuaremos a lutar para colocar o cidadão no centro e fazer com que o Estado sirva o cidadão e não o inverso.
E há espaço para que isso aconteça, para a implantação de um Estado mínimo, como o senhor vem defendendo? O contexto, ele permite isso, Felipe Dávila? Olha, Adriana, eu faria uma correção, não estou falando de Estado mínimo, não, eu estou falando de Estado eficiente. Por exemplo, olha, vou dar um exemplo. O Brasil gasta 5,6% do PIB em educação, o que é um número ótimo, é um número compatível com os grandes países do mundo. Mas aí vai ver quanto chega no aluno. Na verdade, a gente devia estar mensurando o dinheiro gasto na educação quanto chega no aluno. Aí não, o que acontece com esse dinheiro? Se perde para financiar a máquina da educação. Não faz o menor sentido. O Estado eficiente vai fazer com que o dinheiro seja investido no aluno, na melhoria do aprendizado do aluno, de matemática, de português, de ciência, nos cursos profissionalizantes para capacitar os nossos jovens a ter uma profissão. É isso que é gastar bem o dinheiro da educação e não ficar gastando dinheiro com a máquina pública. Então, esse é um exemplo de como o dinheiro público é mal gasto hoje no Brasil. E nós precisamos acabar com isso. Olha, nós gastamos 13% do PIB só com folha no governo federal e benefício. E nós gastamos só 10% com educação e saúde somados. Está errada essa equação. Nós temos de reverter isso, focar no Estado eficiente e gastar mais dinheiro para melhorar a vida do cidadão e não para ficar sustentando a máquina pública. Muita gente diz, Dávila, que vocês do Partido Novo defendem a privatização de tudo. Eu pergunto o seguinte, até no papel agora de pré-candidato à presidência da República, é uma boa oportunidade para que se fale a respeito disso. Educação, saúde e segurança. Quais são os pensamentos de vocês em relação a isso? O senhor citou agora há pouco os gastos do país com educação e com saúde, os 5,6% do PIB gastos com educação. A educação e a saúde têm que ser públicas na visão de vocês? Olha, tem que ser pública no sentido de orientação, mas não de execução. O Estado, óbvio, tem que... Por exemplo, aprovamos no governo passado a importância da reestruturação do currículo do ensino médio. Essa é a função do Estado. O Estado tem que dizer assim, criança tem que estar alfabetizada aos 8 anos, precisa aprender isso no Fundamental 1, no Fundamental 2. Esse direcionamento o Estado tem que dar. Mas o Estado não precisa ser dono de escola. O Estado não precisa ser empregador de professor. Nós podemos usar, sim, as parcerias com o setor privado, com o terceiro setor, que, aliás, tem muito mais agilidade e eficiência do que o Estado, para prestar esse tipo de serviço. E nós estamos fazendo isso. A própria saúde, quantos hospitais públicos são parceria público-privada, OS, é assim que funciona. Educação, agora meu ensino profissionalizante em Minas é um dos melhores, o Trilhas do Futuro do governador Zema é um dos melhores programas de ensino profissionalizante que nós temos no Brasil. E o que é isso? Parceria público-privada, não é o governo que está fazendo, o governo está convocando a iniciativa privada para ajudar. É assim que nós temos de dar essa eficiência e avaliar programas. Rodrigo, nós não avaliamos os programas no Brasil, nós não sabemos o que está funcionando e não funcionando. É preciso avaliar, justamente para fechar os programas que não funcionam e dobrar o investimento naqueles que estão funcionando. Mas cada vez que você quer um programa, vira lá mais um curralzinho eleitoral de um político. E aí você não consegue fechar o programa. Nós desperdiçamos dinheiro público. Então nós precisamos usar bem o dinheiro público, fechar, avaliar programas e aqueles que não funcionam, fechar para poder dobrar o investimento naqueles programas que estão dando resultado e melhorando a vida das pessoas. Agora, aqui, quando se fala em privatização, a gente está vendo aqui a tentativa, né, do governo Romeu Zema em privatizar Copasa, CEMIG e as pressões na Assembleia Legislativa, a tentativa do governo se desvencilhar aí dessas pressões para tentar colocar em prática todos esses projetos. As pressões fazem parte, mas como lidar com elas e como colocar em prática de fato as privatizações? Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Nós temos que colocar, Adriana, mostrar como vai melhorar a vida do cidadão. Veja só a questão de energia no mundo hoje. Cada vez mais nós crescemos em produção de energia renovável. A energia fóssil cada vez mais vai cair e vai ter que pagar cada vez mais para sustentar o crédito de carbono, porque não está poluindo. Então, assim, não faz o menor sentido você ter uma empresa de energia como a Petrobras. Tem que sim, tem que vender
a Petrobras tem que pegar esse dinheiro, investir mais em energias renováveis. Nós temos de investir mais em coisas que pesquisa e desenvolvimento. Tem outras coisas para fazer com o dinheiro público. Veja a Petrobras, por exemplo, foi usada pelo presidente Lula para criar o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que foi desvendado pela Lava Jato, e o presidente Bolsonaro agora querendo manipular o preço do gás e da gasolina, porque isso vai trazer impopularidade no ano eleitoral. É um desvirtuamento do que uma empresa deve estar fazendo. Então, assim, nós precisamos privatizar mesmo e cobrar eficiência e cobrar que esse dinheiro seja melhor utilizado em áreas prioritárias para melhorar a vida do cidadão. Então, assim, cada lugar tem um embate. O governador Zema, óbvio, tem que ter esses embates políticos para a privatização dessas empresas que você bem citou, mas, por exemplo, mesmo uma empresa de energia hoje, com a descentralização da produção de energia, nós vamos precisar de uma agilidade de investimento que as empresas públicas não têm dinheiro para investir. Essa é a verdade. Não tem dinheiro para criar essa capilaridade que nós vamos precisar em transmissão de energia pública, de energia no Brasil. Então nós vamos precisar de investimento. Como é que não tem investimento? Os estados, o governo federal estão numa luta constante para cortar gastos e sobra pouco dinheiro para investimento. Então, como é que nós vamos atrair investimento? Essa é a questão. Daí a importância da privatização, para atrair investimento privado, para melhorar a vida do cidadão e essa distribuição de energia que vai ser cada vez mais capilar, descentralizada e, portanto, precisa de muito investimento e os estados e nem o governo federal têm dinheiro para cumprir essa necessidade de conseguir ter mais capilaridade na distribuição de energia no Brasil. A gente está conversando com Felipe Dávila, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Ô Dávila, como equilibrar essa maior participação da iniciativa privada que vocês defendem com o interesse popular? Como garantir que as pessoas sejam atendidas adequadamente? Vou citar um exemplo que muito se discute aqui em Minas quando, como a Adriana citou agora há pouco, se fala da privatização da Copasa, que é a nossa companhia de água. Nós sabemos que há alguns grotões do estado, e Minas é um estado muito, mas muito diverso mesmo, o senhor deve saber. Nós temos essa pergunta que sempre se faz: como é que uma empresa privada vai ter o interesse, por exemplo, de atender a um serviço público lá do grotão do estado, que talvez aquele atendimento em si não vai gerar o lucro para aquela empresa da iniciativa privada? Como garantir que nessas privatizações que vocês defendem, aqueles que são menos favorecidos, que se encontram nas localidades mais distantes, menos estruturadas, sejam atendidos também? Porque é preciso pensar nessas pessoas. Como é que o Estado, enquanto indutor, tem que agir para que essas pessoas não fiquem para trás? Bom, primeiro, Rodrigo, vamos deixar claro, as empresas estatais não estão cumprindo esse papel que você está dizendo. O Brasil tem 100 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto tratado e 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. Portanto, o Estado não está cumprindo o que você está fazendo, não está chegando nesses grotões do Brasil e está chegando com ineficiência nos estados. Nós perdemos cerca de, média, 35% da água tratada. Um absurdo isso. Como é que pode desperdiçar 35% de água tratada, pô? A média, vou dar um exemplo, no Japão é 7%. Então, mostra a ineficiência da empresa e o seu descumprimento social, porque não está chegando o esgoto tratado e a água tratada nesses lugares. Então, o que nós temos de fazer com a privatização? Garantir que a meta de universalização do esgoto e da água seja atingida em 2033. Portanto, todo o esquema da privatização das concessões precisa respeitar esse desejo da legislação que é clara, é a universalização. O que significa? Vou dar um exemplo. Quando nós privatizamos a telefonia no Brasil, nos anos 90, foi assim. Você quer levar o filé mignon, que é Belo Horizonte, você vai ter que agora ganhar a concessão lá do Vale do Jequitinhonha para levar água tratada e esgoto tratado para aquela região. Faz parte. Vai ter que ter uma combinação.
Não é só vender o filé mignon, não, vai ter que exatamente nas concessões desenhar de um jeito que leve uma área sim mais lucrativa e uma área menos lucrativa que exige investimento para assegurar o que é direito da população, água e esgoto tratado, coisa que nenhuma estatal no Brasil, nenhuma, me dê um exemplo de uma estatal que conseguiu garantir 100% de esgoto e água tratada para a população brasileira, nenhuma. Então, para que nós vamos continuar mantendo um regime que não cumpre o seu papel, nem social, nem econômico, e ainda é cabide de emprego para governantes indicar pessoas para sua diretoria que não entendem nada do que aquela empresa faz? O senhor falou em privatizações e concessões, e são situações diferentes, né? A privatização é a venda, pura e simplesmente, digamos assim, de grosso modo, daquela empresa pública para o setor privado. A concessão é aquilo que dura durante um tempo, o Estado continua sendo o dono e concede durante alguns anos, geralmente 20, 30 anos, a exploração pela iniciativa privada. O que o senhor defende? Qual seria o modelo adequado para cada grande setor, para cada macro setor, por exemplo, do país? Deixe os estados e municípios testarem. Uns estão privatizando, outros estão trabalhando com concessão, outros vão trabalhar com parceria público-privada. Cada um vai escolher o seu jeito. O importante é fazer com que o esgoto tratado e a água tratada cheguem às pessoas. Não tem um modelo único. O Brasil tem que parar com essa ideia de que tem um modelo único. A gente tem que testar coisas. E depende, cada estado vai escolher um caminho, como já está acontecendo com o saneamento, depois da aprovação do marco do saneamento básico. Deixa acontecer. Daqui a pouco nós vamos conseguir reunir mais evidências sobre o que aconteceu com privatização, com concessão, com parceria público-privada, e nós vamos poder dizer, olha, realmente o melhor modelo é esse ou não. O resultado é mais ou menos igual, então podemos manter os três modelos vigorando justamente para que o serviço chegue à população. A coisa mais importante, Rodrigo, é que o esgoto tratado e a água tratado seja universalizado até 2033. Essa é a meta, é isso que nós temos de almejar. Dávila, eu queria falar um pouco sobre Covid-19 com o senhor e trazer também a discussão sobre o passaporte da vacina, que é um assunto, né, que do momento e que tem gerado grande repercussão. Vários candidatos aí de terceira via também se manifestaram em relação à decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, de exigir que o país adote a exigência de passaporte vacinal. Vários políticos, na verdade, se manifestaram a respeito disso. Eu gostaria que o senhor falasse a sua opinião a respeito dessa decisão do ministro Barroso. Olha, nós sempre temos de respeitar as decisões do Supremo Tribunal Federal, mas como indivíduo, eu acho que quem tem que ter essa decisão dos passaportes são os estabelecimentos, não precisa o governo dizer, é o restaurante, é a loja, é o comerciante, cada um decide o que quer fazer. Por que tudo tem que ser lei federal, ordem de Brasília e todo mundo cumpre? Esse não é o mundo de hoje, esse não é o mundo moderno. O mundo moderno é assim, cada um tem que ser responsável pelas suas escolhas. E eu acho que a história do passaporte deveria ser uma escolha de cada estabelecimento e não uma legislação nacional impondo uma coisa que não vai acontecer, a gente sabe disso. Como é que nós vamos pegar lá a população no interior do Piauí, do Pará? Não, entendeu? Então, eu acho ruim isso. Nós precisamos ter cidadania com responsabilidade, a responsabilidade das escolhas. E para mim, essa escolha do passaporte deve ser dos estabelecimentos. Como é que a gente vai contar com esse bom senso das pessoas num país em que ainda, infelizmente, há gente que insiste em não se vacinar, em não se imunizar, num país em que as pessoas ainda duvidam que esse vírus tem o poder que ele realmente tem? Olha, Rodrigo, primeira coisa que eu acho que isso é uma minoria e é uma minoria bolsonarista que não acredita na ciência e na vacina. A maioria da população acredita. O Brasil já tem um índice gigantesco de vacinação. O brasileiro sempre valorizou vacinas. E agora, eu estive recentemente no Rio de Janeiro, que a prefeitura do Rio de Janeiro disse que não precisava mais usar máscara na rua. Pois vai à rua no Rio de Janeiro para você ver, tá todo mundo de máscara. Então o governo pode falar uma coisa, as pessoas sabem o que é melhor para elas. E elas estão usando máscara, apesar de o governo municipal dizer que não precisa usar máscara. Então, assim, nós temos de acreditar que o cidadão é sim responsável, ele sabe fazer suas escolhas. E essa minoria barulhenta que não
acredita na vacina, não pode dizer que isso é a maioria dos brasileiros. Pelo contrário, a maioria dos brasileiros quer sim ser vacinada. Enquanto o governo fazia campanha contra a vacina, as pessoas estavam procurando, fazendo fila nos postos de saúde para tomar vacina, porque sabem sim que corriam risco de vida. Então, assim, eu acredito muito no indivíduo, no cidadão. Eu acredito que o cidadão é um sujeito responsável, adulto, e não pode ser tratado como criança mimada pelo governo. Isso está errado. Carnaval tem espaço para pensar nisso por agora? De novo, eu acho uma total irresponsabilidade. Mas por que o governo diz? Que é o cidadão. Fala assim, ó, você vai para um lugar que tem aglomeração nesse momento para pegar a Covid, no momento que tem uma nova cepa? Tem uma coisa assim, por que tem que ter um decreto proibindo? Não, tem que ter uma coisa assim, o estabelecimento não vai fazer carnaval, porque é irresponsável. E o cidadão também tem que entender que não tem que ir a carnaval, não tem que ir a lugar de aglomeração, porque ele não só tem chance de contrair o vírus, a nova cepa da Covid, mas de passar para os seus familiares. É uma irresponsabilidade. Agora, se tem gente irresponsável, não é a lei que vai resolver isso, é porque as pessoas irresponsáveis vão continuar sendo irresponsáveis com lei ou sem lei. A gente falou um pouquinho, Dávila, agora há pouco, sobre a questão da terceira via e dessa disputa de se encontrar uma alternativa, né, que a terceira via hoje tenta entre o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E nós vimos nos últimos dias, nas últimas semanas, alguma aproximação do Partido Novo com o Podemos do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Inclusive parece que vocês encontraram num restaurante agora há pouco tempo, vi pelas redes sociais. Aqui, conversando com algumas pessoas do Partido Novo, não só aqui de Minas, mas algumas pessoas também, até de outros estados a quem a gente teve acesso, há quem admita a possibilidade do Partido Novo abrir mão, eventualmente, de uma cabeça de chapa para poder compor com o ex-ministro Sérgio Moro. Eu pergunto, isso está no horizonte do senhor? O senhor admite a possibilidade de, em algum momento, abrir mão em nome de uma composição maior? Mais do que isso, até que ponto o senhor manteria a sua candidatura à presidência da República, mesmo talvez com um clamor que exista de que o Novo precisa se aliar a alguém? Não, primeiro, Rodrigo, nós somos pré-candidato à presidência da República e vamos manter a nossa candidatura, é um compromisso nosso. Agora, isso não significa que não vamos conversar com as pessoas, e não é só com o ex-ministro Moro. Nós temos de conversar em torno de propostas e não em torno de pessoas. Eu falei isso claramente para o ex-ministro Sérgio Moro. Ele também corrobora com essa posição. Nós temos de debater propostas. O Brasil tem que parar de acreditar em pessoas. Essa história de salvador da pátria deu ao Brasil mais desemprego, mais miséria, perda de investimento e alta inflação. É bom acreditar em pessoa? Não é bom. Nós precisamos acreditar em proposta. Qual é o plano? Qual é o plano para a economia? Qual é o plano para o meio ambiente? Qual é o plano da política social? Então, é em cima de propostas que nós vamos entender onde convergimos e onde divergimos. E precisamos acertar esse roteiro, porque é esse roteiro de propostas que pode abrir, sim, espaço para negociações futuras, mas não é negociação de eleição, é negociação para garantir a governabilidade do Brasil. O Brasil está no pior momento da sua história. Nós temos a mais grave crise política, econômica e social no Brasil, fruto do populismo de esquerda e de direita. E todos nós da terceira via somos pessoas responsáveis que querem trabalhar para tirar o Brasil dessa situação lamentável de miséria, baixo crescimento e alto desemprego. E aí nós temos que conversar, mas tem que conversar em cima de proposta, não é em cima de pessoas. Não é em cima da minha pessoa, do Moro ou de quem é que seja. É em cima das propostas. Nós vamos privatizar ou não vamos privatizar? Nós vamos abrir economia ou não vamos abrir economia? Nós vamos diminuir os impostos ou não vamos diminuir o imposto? É isso que as pessoas querem saber. Como é que nós vamos dar segurança para o investidor voltar a acreditar no Brasil, começar a investir para gerar renda e emprego para a população? Essa é a questão que toda a população quer saber. Quer saber dinheiro no bolso. Como é que volta a ter emprego e renda no Brasil? Se a gente não conseguir ter propostas para endereçar essas preocupações da população, não tem que ter aliança. Agora, se nos unirmos para resolver esses problemas prementes da população sem populismo, com juízo, eu
estou disposto a conversar com qualquer um que queira tirar o Brasil dessa armadilha do populismo de direita e de esquerda. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Felipe Dávila, são perguntas objetivas, respostas também objetivas, é uma espécie de ping-pong. Vamos começar? Vamos. Para começar então, estado mínimo. Não, estado eficiente, não é mínimo e máximo, estado eficiente, o estado que funciona para melhorar a qualidade do serviço público para a população. Estado necessário. O estado sempre é necessário para regulamentar, garantir a ordem e a segurança jurídica. 3 coisas que os governos populistas de direita e de esquerda não vêm fazendo. Saúde e educação, públicos ou privados? Público e privado. Precisamos ter educação pública de qualidade, porque é a única forma de garantir a mobilidade social, a igualdade de oportunidade. Saúde pública, muito importante. O SUS provou ser fundamental. Agora, para administrar hospitais, ambulatórios, não precisa só ser público. Tem que ser público em parceria com o setor privado. O Partido Novo, dividido entre a raiz de sua fundação e o bolsonarismo. Não, bolsonarismo não existe. Nós combatemos o bolsonarismo. Nós vamos combater esse populismo de direita e de esquerda. Nós queremos governos democráticos que sirvam à população e não governos populistas que só servem ao corporativismo. O governador Romeu Zema, em uma palavra. Governo exemplar, governante que está dando um exemplo ao Brasil de que é possível fazer a boa política. E o presidente Jair Bolsonaro. Um desastre total, um populista que traiu todas as suas promessas de abrir a economia, de gerar renda e emprego para as pessoas. Só piorou a vida do brasileiro nos últimos 3 anos. Felipe Dávila, pré-candidato do Partido Novo à presidência da República, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, a quem, além de agradecer, quero me desculpar, porque no começo da entrevista os chamamos aqui indevidamente de Fernando. O senhor destacava que o seu desafio é se tornar conhecido e nós ainda estamos o conhecendo também e acabamos escrevendo errado, embora todo o contato tenha sido feito adequadamente com a sua equipe, com a sua assessoria. Então, além de agradecer, quero pedir desculpas, a gente não pode trocar o nome das pessoas, o senhor foi inclusive muito cortês com a gente aqui. Obrigado pela entrevista, viu? Muito obrigado, Rodrigo, obrigado, Adriana, e aos ouvintes da Rádio Super.